Outro dia, nós estávamos conversando, inclusive o Rafael dos Anjos, que é nosso querido aqui, amigo também, e a gente sempre troca ideias sobre assuntos para os programas. E aí nós citamos essa dependência que estamos percebendo de algumas pessoas ali com jogos eletrônicos e de azar também ali, jogos online, né? Há pessoas que passam horas jogando no celular. E nem sempre por diversão ou distração, tem dinheiro envolvido. Há algumas pessoas que fazem apostas. É sobre isso que eu vou conversar agora com o psicólogo Emerson de Paula, que tem um trabalho voltado aí muito para essa questão de ajudar as pessoas na dependência. E a gente pode falar que isso é dependência? E mais uma vez, obrigada por atender meu convite, viu, Emerson? Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com você, crescendo juntos. A partir de que momento que é dependência? A gente pode falar. Mônica, o ser humano sempre busca por si através dos objetos. Então, enquanto ele não se encontra, ele vai estar nessa tentativa constante de buscar as coisas externas para tentar se encontrar. O jogo é uma delas, né? Porque a gente tem objetos como as drogas, o sexo, a comida, o gastar, as relações, e o jogo não é diferente. Então as pessoas têm buscado no objeto droga o encontro consigo, têm buscado si mesmo, porque o jogo também alivia. O jogo não dá apenas dinheiro, né? Ele, além do prazer, ele também alivia as tensões. E o interessante é que a gente tem dois tipos de dependência aí, a gente tem dois tipos de transtorno. O transtorno de jogos pela internet, onde não entra jogos de azar, onde não entra jogos de aposta. O transtorno de jogos pela internet é um padrão persistente e recorrente de uso da internet para jogar, onde utiliza-se vários jogadores, de várias pessoas, normalmente de vários lugares do mundo, com várias complicações clínicas, emocionais e psicológicas. A gente tem relatos mesmo, a gente vê muito no dia a dia, pessoas que ficam 3, 4, 5 dias, semanas, usando até fraldas, não saem do próprio quarto, pais e mães levando água, levando comida e as pessoas ficam ali, extremamente no quadro vegetativo jogando. Então esse é o transtorno de jogo pela internet. Quando eu coloco, por exemplo, jogos de azar, ou seja, jogos de aposta, onde os participantes não têm habilidade nenhuma, não têm estratégia nenhuma para jogar, conta apenas com a sorte. Hoje a gente tem os caça-níqueis e temos cassinos virtuais. Aí há uma confusão, onde os jogos de azar faz parte do transtorno de jogos pela internet, mas não é apenas uma coincidência, porque os jogos de azar faz parte de transtorno de jogos, que é outro tipo de transtorno. Ou seja, a gente tem transtorno de jogos, em outra gaveta temos transtorno de jogos pela internet, onde não entra os jogos de azar. Mas os dois provocam dependência. E aí essa dependência prejudica toda a minha qualidade de vida, me limita a vida e às vezes, né, em algumas situações, prejudica até o orçamento dentro de casa. Como que se age nesse momento? Porque a pessoa às vezes não identifica. Se eu pegar o transtorno de jogos, onde entram os jogos de azar, afeta exclusivamente, diretamente a questão financeira, porque a pessoa retira o dinheiro dele de dentro de casa para fazer a aposta. Certo. Se eu pego o transtorno de jogos pela internet, afeta a questão financeira de forma indireta, porque a pessoa não trabalha para ficar jogando. Ali ela joga em detrimento de outras atividades, como não trabalha, não estuda, não tem vida social. Mas se a gente pegar, por exemplo, hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente tem duas diretrizes que determinam todos os quadros de doenças. A gente tem o DSM, que está na 5ª edição, ou seja, que é o Manual Estatístico Diagnóstico Americano, referente a apenas às doenças psiquiátricas, e a gente tem a CID, que é a Classificação Internacional de Doença, que está na 11ª edição. A CID é mais completa, porque envolve as questões psiquiátricas e as questões clínicas. A CID, agora, a 11ª, já começou a envolver o game disorder, que são os distúrbios dos jogos, inclusive os videogames. Entendi. E o DSM-5 trouxe agora os transtornos de jogos pela internet. E aí tem um tanto de objetos na fila para ser encaixado como transtorno.
A gente da psicologia já sabe que afeta do mesmo jeito, mas para ser reconhecido enquanto transtorno, passa por uma série de protocolos, de questionários, de avaliações, não é tão simples. Mas esses objetos seguem o mesmo ritual, que a gente já sabe onde vai dar, a catalogação. E aí, o que fazer diante disso? Tem até uma amiga minha falando, Mônica, eu jogo e é só a visão que está sendo prejudicada. Achei bonitinho da parte dela. Provavelmente, mas, assim, provavelmente ela não deve ter o transtorno. Então, veja bem, o que a gente precisa observar. Temos os critérios para avaliar se a pessoa tem transtorno ou não de jogos pela internet ou transtorno de jogos. A saber, o padrão de obsessão pelo comportamento de jogar, ela vive freneticamente pensando apenas em jogar. A compulsão, quando ela começa a jogar, ela não dá conta de parar, ela vive em função desse comportamento. O comportamento de jogar é prioridade em relação aos outros comportamentos, como, por exemplo, estudar, trabalhar, ter relação social e também relação sexual. Ela apresenta, olha que interessante, um padrão de abstinência quando é retirado dela o comportamento de jogar. Por exemplo, o pai e a mãe cortam do adolescente ou do adulto jovem a internet. Ele entra no padrão de abstinência. Quando não paga a conta de internet, ele entra no padrão de abstinência. Quando retira o celular, porque a tela, não importa se é o computador ou o celular, que é o referencial para que ele possa jogar, certo? Então, a gente vai tendo os critérios próprios para a gente poder avaliar se a pessoa tem um transtorno ou não de jogos pela internet. E aí, para a gente encerrar, para poder encaminhar a melhor forma e tirar esse desassossego. Então, veja bem, o que a gente tem é o acompanhamento psicoterápico, certo? Na mesma medida e proporção que a gente faz o tratamento para o manejo da dependência química, e em casos mais graves a gente também faz o acompanhamento psiquiátrico com a utilização de medicação. Só que eu ainda insisto no tripé básico para todo tipo de transtorno psiquiátrico, que é o acompanhamento medicamentoso, quando fizer necessário, a psicoterapia, mais a atividade física. Porque a atividade física, ela libera de uma forma assim imprescindível neurotransmissores e hormônios que vai proporcionar prazer. Eu não sei se eu já trouxe aqui para você, eu também sou educador físico, sou formado em educação física, sou personal, então uno tudo isso no meu trabalho. Junta tudo isso. Junta tudo. Porque a atividade física ela é tão importante, e eu tenho aqui as minhas amigas e os meus amigos comentando, né? A minha amiga Cida, viu só como que você pode ajudar aí essa pessoa da sua família, né? É importante esse conhecimento. E outra coisa, Mônica, as pessoas têm pensado que o transtorno de jogos pela internet é coisa apenas de adolescente. Não é. Embora a prevalência seja muito grande em países asiáticos e em adolescentes, eu posso afirmar para você que é onde há vazio. E como é um objeto bastante acessível, essa tela que está aí na sua mão, o computador em casa, o celular em mão, como é um objeto muito acessível, então, o que vem preencher o vazio vai se tornando um objeto para a dependência. A gente tem muito adulto e muito idoso se tornando dependente de tela. Por isso que o Manhã Total quis trazer esse assunto para fazer esse alerta, né? E buscar um caminho. Obrigada mais uma vez, Eu que agradeço a sua disposição sempre. Obrigada, viu? Boa semana. O Emerson de Paulo, que é psicólogo.